versos 8 e 9. Mateus 5, versículos 8 e 9. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Será que dá para a gente? Só são 2 versículos, 8, vamos lá. Ser limpo ou puro significa ser sem mistura. O coração, queridos, é onde habita todos os pensamentos, todos os sentimentos, as nossas emoções, as nossas vontades. A vontade do seu ser, ela é engendrada, planejada no coração, que evidentemente não é o músculo que bombeia o sangue, mas é o centro, o quartel-general da sua mente, e por assim dizer, da sua alma também. E cuidado com o coração. Jesus mandou que nós nos acautelássemos em relação ao que sai do coração. Mateus 15, 18 diz: mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque o coração, ou do coração, procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Cuidado com o coração. Cuidado com essa ideia de dizer assim: o meu coração, eu estou sentindo. Eu senti que meu coração pensou assim e assim, que meu coração não me engana, o meu coração não se engana. Isso, na verdade, isso é uma conversa que as pessoas dizem aí fora, mas eu já vi cristãos falando que sentiram no coração. E quando ela sente no coração, então nunca ela se engana, nunca ela... É necessário ter muito cuidado com isso. O ser limpo de coração, querido, se refere a algo que não sofre mudança, que não sofre alteração, que não sofre mistura, que não se mistura com elementos estranhos. Exemplo aí de alguma coisa que é pura, que quando mistura, toma uma forma diferenciada do seu estado original. O café, por exemplo, O café, o pretinho de todas as manhãs. Quando você mistura com leite, já deixou de ser puro. É isso. Irmão Elinho, que é padeiro, sabe que o pão é uma coisa antes, ou seja, a massa é uma coisa antes, depois do fermento é outra. Houve mistura, houve mudança, houve deformação, no caso aí, da massa. E aí Jesus vem e diz que feliz é aquele que não tem uma disposição dividida, não tem uma disposição de caráter misturada. É aquele que é sincero de pensamento, é sincero de atitude,
Porém, a bem da verdade, é possível que alguém esteja errado e seja sinceramente, ou esteja sinceramente errado, né? Eu vejo por aí muita gente que se prostra diante de ídolos e fazem isso de forma sincera. No seu coração aquilo é verdadeiro. Mas é fazendo de forma sincera o que é errado. Fazendo de forma sincera aquilo que, enfim, está indo contrária à vontade e à palavra de Deus. Que os irmãos recebam os visitantes. E aí, queridos, lembremos de Baal, né? Baal, 1 Reis, capítulo 18, a gente vê o que acontecer ali. Os profetas de Baal, sinceramente, prestando culto a ídolos, se movimentando próximo ao altar, clamando a Baal, né, que viesse em seu socorro. Baal, responde-nos. E eles foram desde cedinho até meio-dia. Chegou uma hora que eles se cortavam, né? Eles se cortavam com objetos de forma que eles ficaram ensanguentados. Isso é ou não é sinceridade? É uma fé sincera, porém errada. Mas esse não é o tipo de sinceridade que o texto aqui em Mateus capítulo 5 está falando ou se referindo, não. Mas de alguém que afirme pureza com os lábios, mas corresponda com atitudes práticas na sua vida. Por isso, bem-aventurados os limpos. Essa limpeza aqui é pureza, sinceridade, integridade em prestar adoração, e somente adoração ao único Deus, embora o texto não esteja dizendo tudo isso. Mas a gente vai ver implícito em todo o Sermão do Monte essa verdade, esse princípio. Então, o que Cristo, queridos, espera de alguém que foi purificado no sangue do seu Filho, no sangue do Cordeiro? Ou seja, Cristo já é o Filho, mas o que Deus espera de alguém que foi purificado no sangue do seu Filho? É de ver essa mesma pureza, essa atitude de coração não esbarrar apenas na verbalização. É ver essa limpeza de coração não esbarrar apenas no discurso, mas transpor para as nossas mãos como forma de vida prática, sem hipocrisia, sem falsidade. É isso que Jesus está combatendo aqui, a dissimulação, a hipocrisia dos seus ouvintes. Tanto para os ouvintes de outrora, como para os ouvintes de hoje.
Para ser limpo de coração, nós precisamos ser verdadeiros, não misturados, não dissolvidos, em nada que não seja o Evangelho e somente o Evangelho, e é dessa forma que nós podemos ver a Deus, que nós podemos ter a presença de Deus, e a presença de Deus aprovando, não reprovando, não sendo sinceramente religiosos, porque nós podemos até achar que vir ao templo uma vez, 2 vezes por semana, estar nos pequenos grupos, ou enfim, você achar que com isso está sendo suficientemente espiritual, mas sem a sinceridade devidas a Cristo e a sua palavra. Então o que nós temos aqui? A centralidade do Evangelho. Foi para isso que Cristo veio, para nos tornar limpos, para nos purificar, não é isso? O sangue de Cristo não nos alveja do pecado. O sangue de Cristo não nos purifica de toda injustiça. Não é assim que a Bíblia fala? Então aqui faz parte da centralidade do Evangelho e da missão de Cristo. E também do desejo de Deus para as nossas vidas, como forma de prática, de caminhada cristã. Aí a gente lembra de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A pureza na palavra de Deus, ela tem várias características. Eu vou citar aqui 2 apenas. A pureza, ela pode ser posicional, e a pureza também pode ser prática. A pureza posicional, no tocante à salvação, com respeito à salvação em Cristo, é que diz que Ele nos tornou o pecador puro diante de Deus. Então, independente de qualquer coisa, e aí nós estamos falando de graça, a nossa posição espiritual em relação a Deus hoje é de purificados pelo sangue de Cristo. Não depende de você, não depende de mim, não depende de nós. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a nossa posição em Cristo já está definida. Tito, capítulo 3, versículo 5 diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Porém, queridos, a pureza posicional deve nos levar à pureza prática, sem fingimento, sem misturas, sem dissoluções estranhas. Em 1 Timóteo 1,5, Paulo disse: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Ele fala aqui de fé sem hipocrisia, da fé não fingida. E uma fé com fingimento está intimamente desligada da sã doutrina. Uma fé com fingimento, ela está intimamente
intimamente desligada da sã doutrina. E aí, nos versículos 9 e 10 do texto que eu acabei de citar, de 1 Timóteo 1,5, lá nos versículos 9 e 10 diz: tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, olha só, transgressores, rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Uma fé fingida nos desliga da sã doutrina. Ele usa aqui a expressão que todas essas coisas, ou tudo que se pratica nesse campo, né, se opõe à sã doutrina. Então, todo aquele que julga ter Cristo no coração, mas divide continuamente esse mesmo coração com toda sorte de impureza, põe inclusive em dúvida esse lavar regenerador do Espírito Santo. Uma vida misturada, um caráter misto, que verbaliza com a boca uma coisa, mas com a vida e com a prática de vida faz outra totalmente diferente, está fora daqueles que são limpos de coração. Tem um coração misturado, tem uma vida dupla, tem um caráter duplo, e Deus reprova totalmente. Mas, queridos, quanto ao que é verdadeiramente purificado pelo sangue do Cordeiro, aquele que de fato foi purificado, foi alvejado, aquele que hoje se encontra sem máculas diante de Deus, ainda diante dos tropeços, das debilidades, dos pecados que vez por outra ainda se levantam e se comete, só resta um caminho, uma solução: arrependimento. Porque talvez você fique pensando assim, então, o que você está dizendo, pastor, nos está obrigando a viver uma vida perfeita. Na verdade, deveria ser. Na verdade, é vontade de Deus. Ser perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Não é olhando para Paulo, não é olhando para os evangelistas, não é olhando para os pais da igreja, não é olhando... Todos esses homens foram homens, enfim, maravilhosos, que deram a sua vida pelo Evangelho. Mas nenhum deles é parâmetro de comparação ou de referência, porque nenhum deles podem ou tem essa, ou chegaram a essa perfeição. Mas o que nós devemos fazer quando caímos, quando tropeçamos?
o que se deve fazer aquele que quer ser segundo o coração de Deus, porque foi o homem segundo o coração de Deus que deu a dica. E eu peço que vocês abram aí em Salmo 51. Então, o que fazer quando aquele que é puro suja as suas vestes? Macula. O que ele deve fazer? Salmo 51, versículos 1 e 2, Davi abre a sua boca e diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Confissão, arrependimento, uma coisa acompanhada da outra. Choro, lágrimas, lamento, contrição, quebrantamento, renúncia. Quem falou e quem disse o que nós acabamos de ler foi um rei, que diante de Deus era só um homem. Diante da sua nação era muito respeitado. O maior rei que Israel já teve, mas diante de Deus, pobre, miserável. Abre a sua boca com dor no coração por ter pecado contra o seu Deus. Compadece-te de mim, ó Deus. Quando foi a última vez que nós dissemos isso, quando nós pecamos? Compadece de mim, ó Deus. Foi que ele disse mais lá no versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E talvez você já passou por essa experiência. E aí diga assim: tudo bem, mas eu me arrependi, e agora? Agora é hora de dar manutenção, sim, queridos. Você só não dá manutenção à obra salvífica, à salvação. Você não pode dar manutenção, porque Cristo é o autor e consumador. Porém, nós precisamos olhar lá para 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22 e 23, que diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Atenção para o versículo 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aqui se confunde um pouco com a pessoa de Jesus, que é o Verbo, que se manifesta na palavra, e através da palavra você encontra o Verbo, e é através da palavra que mostra como no espelho as suas rugas. Se o seu cabelo está despenteado, você usa um espelho, não é? Pois é usando a palavra que você vai ver como você está. Pode ser que, dependendo da situação, de como você esteja no momento, ao abrir na palavra, na passagem certa que denuncie a sua alma, a aparência não seja tão boa. É por isso que muitos não abrem a Bíblia. E até usam o fato de não terem a cultura da leitura para dizer que não têm a disposição de ler a Bíblia. Mas sabe por quê? A grande verdade é que as pessoas não se apegam à palavra de Deus porque a palavra de Deus mostra a sua imagem.
mostra o seu pecado, denuncia as manchas da sua alma, a impureza do seu espírito, põe um limite em você, e é tudo que o ser humano não quer, é ter limites. Porque no meu nariz mando eu, na minha vida mando eu. Eu já contei essa história aqui. Uma vez eu convidei um amigo para vir ao culto, e ele era casado, mas tinha alguns relacionamentos extraconjugais que eu inclusive conhecia, mas ele levava isso na piada. E aí eu convidei para vir à igreja, e disse assim: mas eu ir na sua igreja, eu vou ter que deixar de namorar? Eu só estou convidando você para ir ao culto, só estou convidando você para ouvir a palavra. Ele nunca veio, nunca pisou aqui, apesar de ser um grande amigo meu, mas ele já sabia, ele já tem, intrínseco lá na sua mente, de que ir à igreja, vai ouvir a palavra, e vai ouvir alguém pregando a palavra, e na pregação da palavra haverá uma confrontação, e o homem não quer ser confrontado, ele quer viver do jeito que dá na teia, do jeito que ele acha melhor, usufruindo dos prazeres, e achando que a vida é aqui, e que os prazeres, embora sejam transitórios, passageiros, é de fato a felicidade. Foi por meio da palavra que você conheceu a purificação de Deus na sua vida. Vai ser por meio da palavra que você encontrará forças para continuar sua caminhada de obediência ao seu Salvador. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Você entregou seu coração a Cristo? Você entregou seu coração a Cristo? Entregou seu coração a Cristo e mais a quem? Entregou seu coração a Cristo e mais o quê? Entregou seu coração a Cristo, mas com quem você o está dividindo, ou a quem, ou com quem você está dividindo, ou com que você está dividindo o seu coração, a sua vida? Será que não está na hora, queridos, de tomar uma decisão, de dedicar as emoções, a vontades, suas vontades, como também todo o seu coração, somente ao domínio do Santo Espírito de Deus? Agora, essa decisão é íntima, e ela tem que ser tomada intimamente dentro do seu coração. Verso 9 de Mateus 5. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores. O que se espera de um filho de Deus? O que se espera de alguém que se considera, que se autodenomina filho de Deus? Não, eu sou filho de Deus. Nada contra você afirmar, nada contra você ter essa convicção. Na verdade, se você o é preciso se posicionar realmente como filho de Deus. Mas o que se espera de um filho de Deus? Que ele seja briguento, que ele seja iracundo, que ele seja malcriado, desaforado, insubmisso, atrevido. O que se espera de um filho de Deus? Senão que ele promova a paz, que ele seja um agente da paz, um embaixador da paz. Estamos, irmãos, vivendo em tempos de conflitos
conflitos nas famílias, conflitos entre irmãos, conflitos nacionais, conflitos internacionais, mundiais. Aliás, desde o cessar-fogo na Segunda Guerra Mundial, de lá para cá, não houve um dia sequer de paz sobre a terra. Sempre está havendo conflito. Sejam guerras civis, sejam guerras étnicas, guerra até nas redes sociais, conflitos, desentendimentos, entreveiros, intrigas, guerra e não paz. Tudo que estamos vendo, quem acompanha notícias, e se acompanha notícias em fontes sérias, e se olha para a Bíblia, você começa a perceber muita semelhança e identificação com os tempos que Jesus falou, e os profetas também falaram, e João fala no Apocalipse que estariam acontecendo. Você vê mais do que nunca profecias sendo presenciadas, está diante dos nossos olhos. É só abrir os olhos e os ouvidos para você ver e entender segundo as lentes da Bíblia e das profecias bíblicas, queridos. Estamos vivendo de fato tempos difíceis, pesados. Seja qual for o acordo de paz que se levante, há sempre alguém sabotando. Não sei se você já... Quando se levanta alguém para tentar promover paz entre israelenses e islâmicos, daqui a pouco alguém vem e sabota. Só um exemplo entre tantos outros que existem por aí, porque de fato não se quer a paz, não se quer promover a paz. Porém, querido, jamais devemos esperar pela paz humana. Jamais devemos esperar qualquer atitude de paz e paz verdadeira de homens comuns. Porque homens comuns não conheceram a verdadeira paz. E Cristo é o príncipe da paz. Amém? Na profecia de Isaías, Cristo é o príncipe da paz. Ao chegar ao mundo, Jesus trouxe consigo a paz, e aquela milícia de seres angelicais que apareceram ali, ao anunciar a Cristo, disseram em Lucas 2,14, glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem, e paz na terra. Você acha que era paz entre nações? Você acha que era paz entre etnias? Não. Se a paz profunda no coração daquele que recebe o Deus da glória, o mesmo que foi glorificado por essas milícias angelicais celestiais, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Jesus vem, antes na profecia foi-lhe dado o título de príncipe da paz. Na sua chegada, os anjos dizem que ele traz a paz, né, paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E quando Jesus está se despedindo, praticamente já falando do seu retorno aos céus, ele diz para os seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. De fato, a missão de Jesus na terra sempre foi a de trazer
e a de estabelecer paz consistente, verdadeira e transcendente. Não é uma paz que só fica nesse mundo. Não é uma paz que nasce e morre na terra, mas é a paz que transcende, que promove a transcendência daquele que abraçou, daquele que adotou essa paz, e ela está bem intrínseca no seu coração. Foi a missão de Cristo, foi reconciliar o homem consigo, foi reconciliar o homem, a criatura, com o Criador, foi desfazer o conflito das consequências desastrosas causadas pelo pecado. Foi essa a missão de Cristo, e que ele cumpriu cabalmente. A paz entre o santo e os pecadores. De forma que, se você é um crente, um salvo em Cristo Jesus, você foi reconciliado através do sacrifício de Jesus na cruz. Paulo vai falar em Romanos capítulo 5, versículo 10, o seguinte: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. É olhando para Jesus que nós percebemos a verdadeira paz, que nós temos a verdadeira paz estabelecida entre Deus e os homens. Ai de nós se não fosse Cristo, continuaríamos em conflito, em guerra contra Deus. E não tinha nenhum jeito, não tinha nenhuma solução, não havia nenhum caminho, nenhuma esperança. Por mais que você pudesse fazer todas as obras boas que alguém pudesse fazer sobre a terra, se não fosse Jesus que estabeleceu paz, a verdadeira paz, de maneira nenhuma você poderia ter sido reconciliado com Deus. Logo, sua paz teve um preço altíssimo, tremendo. Sua paz, a nossa paz com Deus, teve um preço pago com sangue santo. Não foi com sangue de anjos. Eu não merecia nem, se anjo tiver asas e penas, do jeito que a gente conhece, eu não merecia nem uma pena da asa de um anjo, quanto mais uma gota do sangue do seu Filho. E no entanto ele derramou todo o sangue, lavou todo o madeiro, com dores e humilhação, por causa de você e de mim, e nos reconciliou consigo mesmo. E aí, queridos, uma pergunta puxa a outra aqui. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus? E se você é identificado como um filho ou uma filha de Deus, você foi pacificado ou pacificada. E se você foi pacificado ou pacificada, reconhecendo que foi reconciliado com Deus, você se considera um pacificador, um reconciliador, um promovente, um promotor da paz sobre a terra. Se você olha para o céu e vê que Cristo pacificou a sua situação diante de Deus, como é que você tem se revestido desse princípio e dessa realidade e tem compartilhado dessa paz com o seu próximo, com a sua família,
com o seu semelhante em qualquer área da vida ou em qualquer situação que seja, na igreja também. Como é que está você? Você é um pacificador em casa, no trabalho, na igreja? Ou não? Ou há desafetos? Ou há inimigos? Ou há intrigas e intrigados? Em qualquer desses campos da vida. Como é que nós estamos? 1 Coríntios 14, 33 diz: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Lá em Corinto a bagunça era doutrinária, mas hoje, quem sabe, no meio da igreja a bagunça pode se dar no campo dos relacionamentos. Mas talvez você diga: sim, mas a paz e a reconciliação custam caros. Com certeza. E como custam caros? Olha o preço que Cristo pagou. Pela a sua reconciliação, pela nossa reconciliação com Deus. Você achou barato? Então, sua reconciliação com alguém da sua família, com o irmão em Cristo, ou com qualquer pessoa, pode custar um coração quebrantado, orgulho quebrado, renúncia do ego, humilhação. Você se humilhar e reconhecer que cometeu erro. Não é aquela falsa forma de se aproximar de alguém e dizer: se eu errei contigo, se você sabe, tenha certeza que foi a pessoa que errou com você. Nunca diga isso, porque você pode estar alimentando ou tentando fazer a coisa certa da forma errada e alimentando o erro do outro, se passando por vítima. Não, é preciso ser sincero, é preciso ser verdadeiro. Porém, ser um promotor da paz, com sabedoria. Então, queridos, é caro promover a paz. Mas se você se identifica como filho de Deus, os filhos de Deus se vestem com a armadura de Deus. Um filho de Deus se veste com a armadura de Deus, e a paz é um dos itens do Evangelho. Em Efésios 6,15 diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Nas botas dos soldados romanos haviam cravos pontiagudos para mantê-lo de pé na hora da batalha. Foi através do Evangelho da paz que o Senhor nos reconciliou consigo mesmo e nos pôs de pé na batalha contra o pecado e contra o maligno. E é com o Evangelho da paz que nós nos mantemos de pé diante dos conflitos que se levantam de vez em quando. Mas se calçar com o Evangelho da paz significa também levar essa paz aos corações que estão em conflitos. Quando você se calça com os sapatos, as botas do Evangelho da paz, você põe o pé na estrada. É o pé na estrada e a boca pregando, proclamando a paz que só Cristo pode dar, que só Cristo oferece, que não é essa paz que o mundo dá,
que é a paz passageira, que é a paz do conforto, que é a paz da situação financeira confortável, que é a paz, enfim, da ausência de conflitos. Precisamos abrir a boca, meus irmãos. Onde é que estão os evangelistas? Ah, mas eu não sou evangelista, não tenho o dom do evangelismo. Mas lembre-se, apesar de Deus ter concedido dons aos homens, entre os quais está o de evangelista, lembre-se quando Jesus disse em Mateus 28, 19, ide, e ele falou, ide para todos, ide, fazei discípulos de todas as nações. Em Marcos 16, ide pregar o evangelho a toda criatura. Mas nós só calçamos o sapato para ir para o trabalho? Só calçamos as nossas botas? Só nos arrumamos para fazer os nossos afazeres, para ir passear, quem sabe, para o lazer? Mas quando foi a última vez que nós descruzamos os braços, levantamos da cadeira, oramos por pessoas e colocamos as botas do Evangelho da Paz para anunciar coisas boas aos homens? Para ser instrumento de salvação nas mãos de Deus, para falar sobre essa paz que excede todo o entendimento. Queridos, meus irmãos, igreja, acorda, em nome de Jesus. Acorda aí, meu irmão, acorda aí, minha irmã. O que você está fazendo da sua vida que não prega o Evangelho? As pessoas estão morrendo. E nós estamos brincando de ser crentes. Estamos somente preocupados conosco mesmo, com o nosso conforto. É o Evangelho da Paz que me mostra que o meu inimigo não é meu irmão, que o meu inimigo não é a minha irmã, não é meu familiar, mas o nosso inimigo é o inimigo de cada dia, é aquele que está na esfera espiritual. Nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principados, contra potestades. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu e vocês somos chamados, queridos, a lutar, a batalhar contra os inimigos de nossas almas. Ofendeu, foi ofendido. Para que serve o diálogo? Jesus em Mateus 18:15 ele disse: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Tradução NVI. Ofendeu, foi ofendido. Para que serve o perdão? Colossenses 3,13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ofendeu? Ou foi ofendido? Para que serve a misericórdia? A compaixão. Lembram-se? Falamos na semana passada: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia. Você é filho de Deus? De verdade? Mas a malquerência, a desafeição, a intriga, se há, logo há uma contradição gigantesca. Logo não há coração limpo. E eu amo esse sermão porque uma coisa sempre depende da outra.
Cristo não fez curso de pregação expositiva e ele colocou aqui tudo na mais perfeita ordem. Nunca fez prega-palavra, Paulinho, mas ele colocou numa ordem maravilhosa aqui. Porque uma coisa sempre depende da outra aqui. Então como é que eu vou ser pacificador se eu não estou limpo de coração? Como é que eu sou limpo de coração se eu não sou misericordioso? Como é que eu sou misericordioso se eu julgo meu irmão, se eu não tenho fome e sede de justiça dentro dos parâmetros bíblicos de Deus e do seu amor? E logo, se eu não sou justo, como é que eu vou ser manso se eu não sei aplicar a justiça? E se eu não sou manso, de que forma eu posso chorar pelos meus pecados, tendo em vista que eu não fui humilde o suficiente? E se eu não fui humilde o suficiente, meu coração está orgulhoso. De que forma eu posso ser ou pertencer ao reino dos céus? Cristo levou a cruz da nossa inimizade com Deus. E nós, olha só, Cristo levou a cruz da nossa reconciliação com Deus, com Ele mesmo. E nós estamos dispostos a levar a nossa cruz e promover paz entre irmãos. Qual a cruz que você precisa carregar para se reconciliar com seu irmão, com a sua irmã? Romanos 12, 21 diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. A igreja de pé, por favor. Senhor meu Deus e Pai, é no nome de Cristo Jesus que eu agradeço ao Senhor, te peço a tua misericórdia, meu Deus. Te peço a sua misericórdia, meu Deus, porque estou aquém do teu sermão. Eu estou aquém, Senhor Deus, dessa limpeza de coração perfeita. Tu conheces a minha vida, conheces o meu coração. Eu sei que do ponto de vista posicional, em relação à tua graça, o Senhor me alcançou. Louvado seja o teu nome. Mas eu estou em falta. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, porque eu não tenho sido pacificador dentro desse padrão que o Senhor exige. Me perdoa, Senhor Deus. De coração me perdoa, Senhor Deus. Eu não tenho sido esse pacificador. Eu não tenho sido esse reconciliador, como o Senhor deseja que nós, ou manda, ou ordena que nós sejamos. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, de cada um dos meus irmãos que tem dificuldade nessas áreas, aqueles que estão aqui, aqueles que vão nos ouvir, vão nos ver. Em nome de Jesus eu oro, peço e clamo pela tua misericórdia em Cristo. Amém. Glória a Deus.